Olá, boa tarde, bom dia. Meu nome é Christian, eu sou gerente de produtos aqui na Claro, né? Na verdade, a nossa marca para o segmento empresarial é a Embratel. Sou gerente de produtos responsável pelo SD-WAN, né? Produtos SD-WAN, também pelo MPLS, portfólio de roteadores. Em 2017, a gente iniciou essa trajetória em relação ao SD-WAN, dado que é um produto substituto e complementar ao MPLS. Então, a gente tem uma experiência larga, né, em tecnologia SD-WAN, começou com o Virtual CPE, né, evoluímos aí com alguns fornecedores e agora, em 2023, né, nós estamos acrescentando ao portfólio a solução Huawei, né. A primeira coisa que a gente solicitou para a Huawei é suporte, né. As soluções SD-WAN são várias, tem características próprias, mas o princípio é o mesmo, é usar diversas conectividades IP para fornecer uma qualidade semelhante ao MPLS na formação de rede. Outra, acessar também as aplicações cloud, né, AWS, Azure, diretamente do site remoto, sem precisar ir para um default gateway IP no site central. A evolução conta com inteligência artificial, segurança centralizada na nuvem e assim vai. Então, né, sem mais delongas, eu quero apresentar o Vitor, que é meu parceiro aqui, né, no desenvolvimento da solução Huawei. Nós temos, SD-WAN Huawei, nós já temos um grande caso no segmento financeiro com o Huawei, né, e a gente vai expandir isso daí, né, e estreitar cada vez mais a nossa parceria. Tá? Então... Obrigado, Christian. Bom dia, pessoal, tudo bom? Todos me ouvem? Pessoal, então, novamente, agradecendo o tempo de vocês e também agradecendo a parceria da Claro, né, a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Hoje o foco, né, o portfólio da Huawei é muito extenso, a gente brinca, né, que vai do parafuso ao ônibus espacial, mas hoje a gente vai dar uma focadinha aqui na nossa solução de SD-WAN. E o porquê SD-WAN? Seria exatamente para suprir hoje os desafios dos novos negócios, né? A principal delas seria a mudança do perfil dos nossos clientes do ambiente on-premise para o ambiente em cloud. A gente sabe, talvez a descentralização das aplicações, isso gera uma necessidade de que o Spoke, né, o que a gente fala, o site remoto, ele tenha mais flexibilidade, mais inteligência na hora de tratar esse tráfego. Além da questão de custo e benefício, a gente aqui, a proposta do SD-WAN é talvez conseguir trazer uma otimização da utilização dos links WANs, sem perder a questão de redundância, de backup, de resiliência. Então, vem dessa mudança, né, da conexão WAN para as novas conexões, principalmente baseadas em internet. A experiência do usuário, isso aqui é muito importante para a nossa solução. Vocês vão notar que a gente sempre se baseia em qual... A gente não fala mais em rede, a gente não fala mais em tráfego, a gente fala em qual característica que aquela aplicação precisa ter e aí qual link ela vai utilizar, para sempre estar na ponta para o usuário otimizado, para que ele nunca tenha a perda da experiência ali quando ele está utilizando a aplicação. Sem perder a questão dos riscos, porque obviamente quando a gente fala de descentralizar, né, alguns ambientes, a gente não pode perder o nível de segurança que os ambientes remotos, né, precisam ter, né, já que eles já não estão, como eu posso dizer, protegidos ali por aquela grande camada que normalmente os sites principais, os data centers, possuem. Então, porque isso deu basicamente o que eu tinha passado, né? Aquela questão... aqui são pontos que já são interessantes para dizer também o modelo de negócio, né? A gente sabe o quanto que o investimento em CAPEX é pesado. E aqui você, normalmente, quando você tinha uma utilização mais tradicional do SD-WAN ou de alguns players, você sempre tem aquela questão de investimento muito pesado no início do projeto. Aqui a gente já consegue estar muito alinhado com o modelo de negócio, que eu acho que é característico da Claro, de ser flexível naquela contratação, né? Durante aquele período, você ter a facilidade de fazer a aquisição dessa nova tecnologia. De novo, a questão das nuvens, que a gente já mencionou, e a experiência do usuário, né?
Outra parte que a gente também não pode deixar de lado desse ecossistema é bem essa parte da automação. Então, claro, a gente está falando de descentralizar, de repente a gente está falando em comunicações entre sites remotos para poder agilizar, né, a questão do tráfego, até mesmo ser uma possível redundância. Mas como você faz isso sem perder a automação? Como você faz isso sem gerar novos custos para o time de TI? A medição do SLA, isso aqui é muito importante, também casa com o que a gente mencionou. Como que você consegue garantir SLA, não mais por quanto tempo a rede ou aquele link está no ar, e sim quanto que aquela aplicação consegue estar otimizada para os nossos usuários. E aqui falando de Huawei, a gente já tem na nossa database mais de 6 mil aplicativos cadastrados, até por categoria. E para cada um deles eu consigo ter um SLA diferente. Então você consegue estar muito mais adequado à necessidade do seu negócio. A questão da alimentação, da tecnologia, né, como que é complicado, né, às vezes trazer uma tecnologia para o ambiente que já está estável. Você tem uma certa estabilidade, você tem alguns gargalos, mas você tem aquele costume, né, você já tem a cultura daquela tecnologia. O quanto o SD-WAN, ele pode ser um desafio, né, um challenge ali para a sua área de TI. E também a arquitetura, que a gente mencionou, como que você precisa ser muito flexível na hora de montar essa estrutura, né. Opa. Quando então a gente está falando da solução Huawei, a gente consegue ter todo o controle, gerenciamento do ambiente desse cliente. Aqui essa camada que a gente costuma falar, que seria o iMaster, seria todo o nosso orquestrador, e ele consegue já no modelo as a Service, trabalhando aqui com a parceria com a Claro, você já consegue fazer o controle, a gestão dessa rede de qualquer ponto do globo. Então você já não tem, obviamente sem perder o nível de segurança, dupla autenticação, você consegue também fazer um amarramento para ter níveis de acessos diferentes por usuário para dentro da plataforma. Isso garante o quê? Que você tenha um controle e gerenciamento unificado. O tráfego, que nem eu já mencionei, né, você ter os múltiplos níveis de identificação da aplicação para que você tenha esse SLA por aplicação, e cada aplicação respeitando a característica, né, você conseguir utilizar o link adequado para aquela necessidade da aplicação. E também acho que o nosso forte é a questão das conexões. O como que a Huawei é muito flexível, mesmo um CPE pequeno, mesmo o nosso endpoint ali que está dentro do cliente, ele já consegue ter uma flexibilidade muito grande de portas, flexibilidade nos tipos de portas, e acredito eu que a gente esteja o mais avançado aqui na questão do 5G. Inclusive, foi um tema muito estressado aqui na hora que a gente fez a homologação junto à Claro, como a gente conseguiu resultados muito bons já utilizando o 5G, e acreditamos que o 5G pode ser sim um link confiável para se entregar aos clientes, além de agilizar muito a entrega do serviço, né? Repassando, e aí, obviamente, qual que a gente traz de benefício para o cliente? Se a gente pensar que uma rede tradicional, e aí falando da rede mais confiável hoje ainda no mercado, que é o MPLS, você tem esse custo, mas para você conseguir manter esses dois, é um custo considerável, 2 links, né, o primário e o secundário. Aqui eu já consigo trabalhar com uma redução de, no mínimo, 50%, e aqui eu estou sendo muito tradicional. Você seria eliminar realmente um dos links MPLS. Ou, de repente, você ter essa rede híbrida. Você vai ter site onde você tem a disponibilidade do MPLS, mais uma saída de internet, ou até mesmo você ter site onde você não tem a cobertura do MPLS, você já conseguiu utilizar o serviço de internet da Claro, somado ao 5G da Claro. E você ainda assim manter um ambiente muito seguro na questão de manter o negócio, a conectividade trabalhando para você. Redução na rede privada, que a gente já mencionou, e aqui é o que o Christian comentou de maneira muito importante. Com a ideia de você já ter aplicações trabalhando as a Service, a ideia de você centralizar a conexão do seu site remoto para o seu site principal, para aí sim ele acessar uma aplicação que já está na nuvem, você tem o que a gente chama de hoops desnecessários. Nessa nossa solução, a gente já consegue trabalhar com o que a gente chama de local breakthrough. Quer dizer, é simplesmente o seu site remoto já começar a ter uma navegação, sem perder a segurança, pessoal, mas você já do seu site remoto já garantir a navegação, e essa navegação apontada para suas soluções as a Service. Você ganha agilidade na sua aplicação. Eu estou falando de menos delay, eu estou falando de menos differ, realmente eu estou falando da experiência do usuário ser um pouco mais aumentada consideravelmente. Já foi.
Aqui, de novo, benefícios da Huawei, e aqui eu vou focar muito no como a gente consegue manter topologias de maneiras diversas. Aqui é até o resumo do resumo. Normalmente a gente consegue, na nossa oficial, a gente tem mais ou menos 20 tipos de topologias. Então, eu consigo atender desde as redes mais complexas, onde eu vou ter que manter níveis hierárquicos, até mesmo 2 ou 3 sites. Eu já consigo manter isso garantindo o mesmo nível de serviço do que uma rede hierárquica possui. A questão de backup, que a gente já mencionou, então a gente consegue ter desde o backup nas conexões em links, até o que a gente chama de backup físico dentro do site. Quer dizer, se um equipamento parar, o outro assume automaticamente. Ou até o melhor dos cenários, que eu prefiro, é você conseguir balancear o tráfego dentro de cada um desses equipamentos. Então, um é o backup do outro, mas um é o ativo do outro, dependendo da aplicação. E aí você consegue ganhar otimização do seu ambiente. Opa, deixa eu ver se eu não passei. Acho que voltou. E exatamente aquela, reforçando, né, aquela mensagem do como a gente consegue... A gente chama dentro da Huawei do OneRamp para o serviço as a service, que é realmente o como hoje na aplicação, e lembrando, né, são mais de 6 mil aplicações identificadas, o como a gente já consegue criar políticas e dentro dessas políticas conseguir acrescentar nelas SLAs necessários para você conseguir acessar os seus serviços as a service. Aqui é um pouco de característica que a gente, das diversas que o nosso SD-WAN possui, eu vou destacar 2, que é realmente a questão de como eu consigo trabalhar melhor com esse tráfego. É realmente como eu já, de princípio, eu já consigo orquestrar qual é a prioridade de cada tráfego. Então aqui, na analogia, você tem uma ambulância, obviamente um tráfego que é mais importante para o seu negócio, ele não pode entrar na fila depois de um tráfego normal. Então o tráfego de navegação, ele nunca pode impedir que um tráfego de negócio, ou de repente um tráfego sensível, por exemplo, vídeo ou voz, ele seja o gargalo para que essa experiência do usuário, para que não gere impacto à experiência do usuário. Até eu chegar a gente chama de duplicação, mas seria o que a gente consegue chamar de manter o tráfego smart, que seria basicamente você ter o tráfego, você conseguir fazer uma otimização do seu tráfego, você duplica os pacotes para que a experiência do usuário nunca seja comprometida. Então, eu consigo fazer, por exemplo, um tráfego de voz ou de vídeo, trabalhar utilizando o MPLS e utilizando a internet. Se eu tiver alguma oscilação no momento do tráfego via internet, o pacote que estava pelo MPLS vai chegar no destino final. E aí, o CPE do outro lado, ele faz a recomposição do tráfego. Então, independente do status, se você estiver gerando, está passando por algum problema na sua conexão, a experiência do usuário nunca vai ser comprometida. O exemplo que eu tenho aqui básico é o IFAC. O IFAC, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver legal. Normalmente você tem um tráfego de vídeo. Esse tráfego é o que a gente tecnicamente chama de UDP. Seria um tráfego que não vai pedir uma reconexão. Traduzindo, o usuário vai ver uma tela ruim. Então, está rolando um vídeo, ou isso aqui poderia ser uma chamada, e essa chamada começa a ter problema. O usuário não vai conseguir entender o que está acontecendo. Exatamente por quê? Porque o tráfego ele não está reconhecendo os problemas do link. Com o IFAC, que seria o nosso termo, eu consigo acompanhar o status do link, dependendo do threshold que eu configurei, eu já mando o equipamento duplicar pacote. Então, eu estou mandando um pacote, eu estou vendo que o status do link chegou a tanto perca de pacote, tanto delay, ele vai começar a aumentar, ele vai duplicar as vezes que eu mando esse pacote. Automaticamente eu começo a garantir que do outro lado ele vai receber a informação. Se perder um pacote, o outro vai conseguir ser entregue. Então, a experiência do usuário não é comprometida. Então, por exemplo, em tráfego de voz e vídeo, eu consigo melhorar a performance em torno de 30%. De novo, a gente voltando, né, fazer com que a tecnologia seja usual para os usuários dentro da rede. Outra vantagem que a gente tem, e de novo, dentro do nosso orquestrador, seria como a gente tem uma conexão muito simples do que a gente chama LAN, WLAN e AWAN. Então, hoje a minha plataforma que faz a gestão do SD-WAN, também eu consigo fazer a gestão da rede Wi-Fi do usuário. Também consigo fazer a gestão da rede cabeada dele. Então, para o perfil do usuário e também da parte da implementação, é como se eu tivesse uma mesma plataforma. Eu não vou estar tão, como eu posso dizer,
limitado pela tecnologia. Eu vou realmente enxergar a rede do cliente de uma maneira só. Então, eu vou conseguir acompanhar o tráfego do cliente, mas também vou conseguir acompanhar esse tráfego do cliente não só na WAN. Eu também vou conseguir entender como é que esse tráfego entrou para dentro da rede, como ele chegou no switch e, principalmente, como ele foi entregue para o usuário. Isso é outra vantagem, principalmente na hora da verificação e configuração. Isso simplifica muito, ao mesmo tempo que seria a salvação, a gente costuma brincar para a parte da operação. Então, imagina você ter um chamado, você ter que fazer uma ligação e tem sempre aquele problema de você... eu diria que o desafio das tecnologias de você não conseguir identificar se o problema está na rede Wi-Fi, se está na rede cabeada no usuário, se realmente está na sua rede WAN. Com a nossa solução, você consegue já fazer, tem várias ferramentas de troubleshoot que eu consigo identificar exatamente onde está o problema. Isso agiliza tanto do lado do cliente, do perfil do usuário de vocês, na hora que vocês estão fazendo a manutenção, como até a comunicação com a Claro, por exemplo. Você já consegue identificar de maneira mais assertiva e você tem uma comunicação com suporte muito mais fácil. E isso significa menor tempo de queda de serviço. Ali foram alguns exemplos que a gente dá. E aqui, realmente, o que a gente traz para vocês, a questão de como a gente consegue melhorar o CAPEX nesse sentido, ou na contratação do CAPEX, vezes o tradicional, ou como eu consigo ser mais eficiente na questão de operação. Esses são números até relativamente fáceis de chegar, porque imaginando que eu consigo também enxergar a rede cabeada e também consigo enxergar a rede Wi-Fi, ou como eu consigo otimizar melhor, ser mais eficiente na configuração, versus o tradicional. Realmente a LAN e o WAN conectado é uma aposta muito forte dentro da Huawei. Mas lembrando, pessoal, lembra que eu comentei para vocês dos desafios de descentralizar a conexão? Um deles, e acho que é o mais gritante, é a questão de segurança. Nosso equipamento, ele já tem build um Firewall Stateful, então eu já consigo, que seria no mínimo necessário para fazer a identificação de todos esses 6.000 aplicações, mas eu também, por exemplo, já consigo fazer o controle de navegação desse site. Então eu já tenho hoje, no que a gente chama na nossa tecnologia URL Filter, ele já está em mais de 140 categorias, somando subcategorias já são mais de 300. E o total são mais de 500 milhões de sites cadastrados na nossa base de dados. Lembrando, a gente fala de um equipamento que trabalha na segunda maior economia do mundo. E uma das economias que mais sofrem com problema de segurança. Então, a gente já tem categorizado na nossa database, ela é muito forte. E a database é a mesma que compartilha de outras soluções de segurança da Huawei. Então, trabalhar com SD-WAN da Huawei, você vai estar com a camada de segurança muito updated. Principalmente para a parte de antivírus, que já são mais de 5 milhões de categorias, e a parte de IPS, que são mais de 1.200 ataques cadastrados. Além do que, o óbvio, quando você trabalha com SD-WAN, você tem aquela questão de você estar tunelando o tráfego de maneira criptografada, e eu acho que na Huawei, dos players, é o mais flexível nesse sentido. A gente consegue usar o tradicional de rede, que é IPsec, mas se você tiver alguma característica diferente, que precisa de um tunelamento diferente, LAN-to-LAN, GRE, o nosso equipamento, ele sempre foi muito voltado para a questão de conectividade. E aqui, a gente passar rapidamente pelo que seria o meu portfólio. Outra vantagem do portfólio da Huawei, eu consigo ter equipamentos desde dos pequenos sites. Então, eu poderia pegar um site pequeno, onde tem 3 ou 4 usuários, e eu preciso garantir acesso às informações para esse usuário. As aplicações, elas precisam chegar também para esses usuários, sem perder de novo a camada de segurança e sem perder a camada de gestão. Porque a mesma controladora que gerencia esses equipamentos pequenos vão ser os equipamentos já para um site SMB, que, por exemplo, a gente tem o 651 ali, que é um equipamento que já suporta até 10 links diferentes de conexão e 500 MB de throughput. Então, é um equipamento já performático. Até os meus maiores, que aí o céu é o limite, chegando aos equipamentos que já conseguem gerenciar 30, 40 GB. E com aquela flexibilidade que eu mencionei para vocês. Eu tenho uma flexibilidade bem interessante já, boards, que eu consigo instalar nos equipamentos para trabalhar com 5G. E eu tenho uma solução bem interessante que eu consigo colocar essa interface 5G numa unidade remota, o que a gente chama de RU. Então, o equipamento aqui vai conseguir ter uma conexão 5G e esse equipamento necessariamente não precisa ficar próximo. Eu posso manter ele outdoor. Esse equipamento já suporta intempéries, já suporta chuva, jato de areia, um IP65, e eu consigo garantir a melhor
conexão com 5G possível. De novo, reforçando aquela nossa ideia de como vocês já podem utilizar o 5G da Claro aqui como um link principal, como um link backup confiável para você ter otimização e, principalmente, na maioria das vezes, agiliza muito a questão de subir um novo site, subir uma nova filial, agiliza a parte de deploy dos sites. E basicamente era isso, pessoal. A gente passou um pouquinho corrido, porque era muita informação, mas eu estou o dia todo aqui no stand. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser trocar umas palavrinhas, eu estou à disposição. E, de novo, obrigado ao tempo de vocês, obrigado a Claro. Opa. Bom, essa funcionalidade de você poder agregar uma conexão 5G, ela é muito interessante, até porque todos os nossos clientes aí buscam fazer com que as suas agências tenham uma diversidade a maior possível de entradas para manter o serviço o máximo possível sem interrupções, né? A minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês já fizeram algum tipo de teste utilizando uma conexão satelital de baixa órbita? Uma conexão satelital de baixa órbita, tipo o Starlink, para poder alimentar um site com SD-WAN da Huawei? Uma banda larga vinda por uma conexão tipo Starlink. O legal de trabalhar com a Huawei é exatamente esse desafio. Eu teria que olhar o globo. No Brasil, eu não tenho histórico. Acredito que aqui ainda não. Agora, no globo, eu vou falar para você que eu acho que eu vi algum reporte no Oriente Médio. Então, talvez alguma dessas soluções, mesmo porque para a gente, ela é como se fosse... A conexão acaba sendo indiferente. Agora, claro, no teste de performance, parecido com o teste que a gente fez aqui na homologação usando 5G, foi surpreendente o resultado. A gente já conseguiu encostar no giga. Então, a minha pergunta, né, é em função de que, assim, nós temos localidades no país que a gente não tem o 5G e a gente não tem também capilaridade de rede de banda larga para poder entregar para os nossos clientes, mas sim teríamos uma conexão de baixa órbita para poder fazer isso, né? Então, eu acho que seria legal se vocês pudessem, como você falou, né, dar uma pesquisada aí na cadeia da Huawei para que a gente pudesse ter um pouco de conhecimento a respeito disso. Eu acho que no nosso caso seria até a flexibilidade de a gente conseguir já testar isso. Porque, como o Christian mencionou, para a gente é um pouco indiferente para a plataforma, porque realmente ela consegue entender vários tipos de circuitos, né, vários tipos de conexão. Mas o legal, eu consigo já talvez fazer um tuning nesse teste, de já como a gente já vai criar características, já criar inteligência, né, para poder o IA entender qual é a característica desse link e qual tráfego eu posso utilizar nesse link, qual tráfego eu vou direcionar para esse satélite, ou qual eu posso de repente tomar como outra ou até adicionar nesse link, por exemplo, o iFAQ ou o multifeed, para, dependendo da característica da aplicação, e talvez eu gostaria eu sei que está ficando um pouco repetitivo, mas talvez esse seja o pulo do gato que eu acho que todo mundo precisa entender quando a gente fala de SD-WAN. É realmente como que o SLA, né, como que a aplicação é o norte da tecnologia, como que a aplicação ela vai realmente drivar como vai ser utilizado, qual o critério que você vai colocar para utilizar, qual vai ser o threshold. Isso tudo a gente consegue customizar a aplicação. E isso vai garantir para vocês, de novo, a experiência do usuário e, obviamente, manter o negócio funcionando. Ô, Vitor, você acha que o fato de ser usado uma única orquestradora, um único orquestrador, né, para controlar tanto o Wi-Fi, SD-WAN, segurança, isso facilita a implementação de redes, né, as facilidades que o cliente quer, né, tanto da rede interna, quanto da WAN, quanto da questão de segurança que é tão premente hoje? O fato da solução Huawei usar um orquestrador único para todas essas funcionalidades, isso é uma facilidade? Eu diria até que o mercado já responde essa resposta e realmente está sendo o nosso diferencial. O como que o mercado consegue, obviamente talvez o SD-WAN acaba sendo o push, né, para a gente abrir a conversa, mas quando ele consegue entender que num futuro muito próximo, só basicamente dependendo de budget dele, ele já vai conseguir utilizar uma tecnologia nova na mesma plataforma para essa operação e manutenção,
eu diria que é vencedor. Fora um outro detalhe que eu queria compartilhar com vocês, infelizmente, por questão de NDA, eu não posso falar muito, mas a gente está falando de um orquestrador, de uma plataforma que é hosteada no Brasil e para o Brasil. A gente não está falando de um tráfego que está navegando o continente. A gente tem uma plataforma muito robusta, a gente brinca que a Huawei é o maior cliente da Huawei, Public Cloud da Huawei, e hoje toda essa plataforma está instalada e acessível para o Brasil. Para não dizer 100% do Brasil, tem alguns países da América Latina que estão em conversa para utilizar a nossa interface, porque o delay é muito menor, né? Essa base, essa plataforma, globalmente dizendo, ela está no Oriente Médio, na Europa, na China e no México, junto com o Brasil. Então, são 5. E isso está garantindo uma resposta de... Vou até compartilhar com vocês uma homologação que a gente teve que provar para ele que estava no Brasil e estava em operação. O pessoal técnico, pelo tempo de resposta está muito bom, eles achavam que era laboratório, que estava instalado em algum lugar dentro da Huawei. A gente teve que provar que estava no nosso data center, porque realmente o tempo de resposta é muito bom. Somado a essa questão de você ter várias tecnologias, de novo, para operação e manutenção faz todo sentido. Para o time que vai dar manutenção, o time que faz troubleshoot e até mesmo o cliente final, fica muito mais fácil, né, o usuário dos nossos serviços entenderem como está, que ele sabe que uma plataforma só vai dar suporte para ele em diversas tecnologias. Pessoal, mais alguma? Bom, de novo, vou estar aqui no stand o dia todo e se precisarem, tiverem mais interesse, a gente pode conversar. Obrigado de novo o tempo de vocês, obrigado, Clara, a oportunidade.